Boa noite a todos. Hoje é 28 de agosto e hoje a gente vai ver a disciplina Fundamentos de Orientação a Objetos. Ok? Ok. Vamos lá. Esse material aqui foi feito por mim e pelo professor Valério, que é o professor da noite aqui da faculdade. Joia? Então, a gente vai ver uma história aí da orientação a objeto, desenvolvimento de sistemas, os paradigmas que a gente tem de programação, as vantagens do paradigma estruturado e análise do projeto orientado a objeto. Peraí. Não, primeiro eu tenho que passar o plano de aula, gente. Pronto, plano de aula. Agora sim. Vamos lá, plano de aula, ensino e aprendizagem. O que a gente vai ver nessa disciplina? Capacitar o aluno a compreender os fundamentos do desenvolvimento orientado a objetos por meio da linguagem Java. Ok? Vocês já viram a linguagem Java? Já viram programação assim? O que vocês estudaram de programação? De programação na faculdade a gente viu só C++, só C. C e C++. Muito C++. C++. De orientado a objeto eu vi só, como é que é o nome do trem? C#, .NET. A gente não viu nada ainda não. Na faculdade... Na faculdade menos, não. Na faculdade não. Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Joia, obrigado. Olha só, nosso conteúdo é dividido aqui em 4 partes: fundamentos da orientação a objeto, estruturas de programação orientada a objetos, exceções, classes abstratas e interfaces e aplicações orientadas a objetos. Nessa primeira aula, vocês não precisam de preocupar de ter a ferramenta, ok? Mas na aula que vem, eu vou querer que vocês já tenham essa ferramenta aqui, ok? Essa ferramenta é o NetBeans, ou o Eclipse também, pode ser, né? Aqui, ó, NetBeans, tá bom? Ela é uma ferramenta free, né? Aqui, ó, NetBeans, o meu é a versão 8.2, pode ser outra, né? Não tem problema, se tiver mais nova, né? Mas eu preciso porque a aula é toda prática, né? Eu vou falando a teoria e a gente vai fazendo a prática. Teoria, prática. E aí é legal vocês fazerem. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro capítulo aqui é histórico, introdução à orientação a objeto, conceitos básicos de orientação a objeto, construtores e sobrecarga. O segundo, estruturas de decisão e controle em Java, estrutura de repetição em Java. E o terceiro aqui, reutilização de classe em Java. Terceiro são exceções, definição e tratamento de exceções, definição e uso de classes abstratas, definição e uso de interfaces. E o quarto, arrays em Java, strings em Java e coleções de arquivos. Okay? Aulas expositivas, não vamos fazer seminário, né? Nós vamos ter a prova mesmo. Aqui eu coloquei várias referências, né? Borat, Barnes, mas vocês têm um livro aí da matéria, que é o que eu estou seguindo, legal? Lá no Ava, né? O meu e-mail, né? kleber.fonseca@gmail.com. Joia? Beleza? Então, vimos aqui o plano. Vamos ver, então, agora sim, fundamentos de orientação a objeto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, né, nesse histórico aqui, olha só, que a orientação a objeto nasceu lá em 1962, ok? Com 2 cientistas lá, Simula e Christian, geralmente eles são matemáticos, ok? Não existia análise de sistemas, não existia computação, né? Depois Logo, com Maze e
Wally e Seymour, né? Então, eu sempre gosto de colocar aqui esses cientistas, essas pessoas, né? Depois, em 69, veio Smalltalk, para mostrar, olha, tem um cara que pensou sobre isso, né? Então, em 79 é que foi feito o C++, ok? 79, de Jamie aqui. Depois, em 95, o Java, com James Gosling e a equipe dele, né? Em 95, ó, 1995, em 2000, C#. Tá joia? Então, foi melhorando, né? Até chegar aqui. Na verdade, até quando chegou 1975, o Java, aí pronto, aí já virou um padrão. Tá legal? Porque antes a gente não tinha orientação a objeto. Era só ideias, até chegar aqui na orientação a objeto mesmo, em 1995. Então, bom, vamos lá. Desenvolvimento de sistemas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que primeiro você precisa de um problema do mundo real, né? Então, ontem a gente teve aula, né? E aí a gente comentou sobre supermercado, não é isso? Fizemos lá de supermercado, né? A gente falou, o que mais? Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar. Mobiliária. Isso. Mobiliadora, Banco do Brasil, né? Depois eu dei ideia lá do seguro de vida, né? Então, o que acontece? Primeiro, você tem que ter um problema do mundo real. E a partir desse problema do mundo real, você faz uma modelagem para o mundo computacional. Então, você tem uma mocinha, que é uma analista de sistema, e essa passagem, né, de problema do mundo real para modelagem no mundo computacional, a gente chama de abstração, né? Então, a pessoa, ela faz uma abstração, ok? E quanto melhor a abstração da pessoa, mais fácil ela vai fazer essa modelagem. E tudo tem que ser simples e fácil, ok? Tudo simples e fácil. Tinha colegas meus que falavam, não, a gente tem que fazer a coisa complexa mesmo, porque nós somos analistas de sistemas, então a pessoa tem que entender. Eu falei, cara mais doida, você vai fazer um negócio complexo, maluco, você tem que fazer a coisa mais simples possível para o outro analista poder chegar e entender de forma simples, né? Bom, e a partir dessa modelagem do mundo computacional que você vai fazer o sistema, tá joia? E aí, a gente tem um termo também que chama gap semântico, né? Então, gap é uma distância, né? Então, você tem uma distância semântica entre o problema do mundo real e a modelagem do mundo computacional. É complicado, né? A gente fez aquele trabalho ontem, e é óbvio que a gente precisa compreender aqui, ó, o problema do mundo real. Você precisa ter domínio desse problema, senão o negócio não vai, não. Você não consegue, você sabe, às vezes você nem imagina qual que é o tamanho desse gap aqui, dessa faixa, né? Aí você tenta fazer a abstração. Se você não conhecer o bicho pega. Então, o que é o gap semântico? Então, o gap semântico é a distância entre o problema do mundo real e o modelo abstrato construído para o mundo computacional. O paradigma orientado a objeto busca meios de diminuir o gap semântico. Então, a ideia da orientação a objeto é que tudo seria objeto, né? Dentro do programa. Então, eu faço objetos para tudo, né? Mas por que isso? Porque no mundo aqui a gente tem um telefone, assim, né, que é um objeto, você tem uma caneta, que é um objeto, você tem um óculos, que é um objeto. Então, o nosso mundo, em torno da gente, é sempre de objetos. Então, a ideia do pessoal era falar assim, não, vamos criar uma linguagem que é orientada a objetos para que a pessoa faça a semelhança e a abstração mais fácil para esse mundo computacional a partir de objetos, ok?
Bom, e o que é a abstração? A abstração é o que a mocinha aqui está fazendo, né? É uma atividade mental que o analista de sistema realiza com o objetivo de encontrar uma concepção do mundo computacional a partir de um problema do mundo real, né? Quanto melhor a abstração do analista de sistema, melhor a concepção computacional do sistema. O que significa isso? Se o analista for ruim, né, ele tiver abstração ruim, o modelo dele vai ser ruim. Então, assim, tem analista ruim de serviço? Tem analista ruim de serviço, ok? Não adianta ele aprender só, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter uma ótima abstração, né? Aí o sistema dele vai ficar legal, né? E começa tudo por essa modelagem, né? E tipo a modelagem lá que a gente fez também, né? Ontem nós fizemos uma modelagem lá computacional. Fizemos a modelagem lá de banco de dados. Então, essa visão tem que ser muito simples, tudo muito simples, ok? E aí sim você vai ter será um ótimo analista de sistema. Bom, vamos lá. Paradigma de programação. Bom, então antes de eu falar disso, o que é paradigma, né? Paradigma de programação. O que é paradigma? Paradigma é um modelo, uma representação de um padrão a ser seguido. E aí a gente tem quatro paradigmas, né? Esse aqui é o mais antigo, a programação não estruturada, e aqui foi passando os anos, né? Aí criaram a programação estruturada, depois programação orientada a eventos e finalmente a programação orientada a objetos, ok? Então isso aí foi a partir dos anos, né? Então a primeira programação não estruturada, deixa eu passar aqui, a gente tem, por exemplo, COBOL, Fortran e BASIC. Então, quando eu estava na faculdade, na idade de vocês, novinho, eu estudei Fortran, ok? Eu estudei Fortran. Então, isso aqui é bem antigo. Então, sequência de comandos e declarações que modificam dados que são acessíveis a todos os pontos do programa. Eles não são organizados em módulos. Desenvolvimento é lento. O programador podia ir para qualquer ponto do programa sem utilizar uma sequência lógica. Então, é assim, ó, é simples. O programa é mais ou menos assim, ó, 10 print multiplicando. Digite o primeiro número, né? Lembrando que nesse ambiente, né, o que a gente tinha era uma tela assim, ok? Não tinha Windows, beleza? Então, era assim, você digitava alguma coisa, net, start, aí dava enter, aí ele fazia alguma coisa, beleza? Então, era desse jeito aqui, ok? Bom, o desenvolvimento é simples, mas complexo o entendimento por outro programador, né? Ah, mas por que outro programador vai olhar o meu programa? Por que esse cara vai olhar o meu programa? Não, é pelo seguinte, olha só, se a gente for fazer um sistema de seguro de vida, que eu sempre dou exemplo, né? Eu sou especialista nesse tema, a gente vai demorar mais ou menos 2 a 3 anos, ok? 3 anos para desenvolver um sistema desse. É muito grande. E aí, bom, você vai sair de férias, né? Seu colega vai sair de férias, né? Porque em 3 anos, em 1 ano, o cara do RH vai chegar e falar, cara, você tem que sair de férias. Poxa. E aí, como é complexo para outro, né? Que é complexo entendimento por outro programador. Se você fizer um programa complexo, quando você voltar de férias, o cara vai querer te matar, né? Entendeu? Assim, pô, o negócio é bem barra pesada, né? Então tem que ser a programação simples. Mas na programação estruturada, o entendimento por outro programador era complexo, ok? Programação estruturada. Aí o negócio começou a melhorar. E aí a gente tem o Pascal, C, eu sei que vocês viram mesmo, né? Eu estudei Pascal também na faculdade. Foi C, PL1, né? Então, compartimentalização do código, dos códigos e dados, ou seja, separa o programa em compartimentos por uma determinada especificidade. No caso de subrotinas e funções. Então, aqui a gente começou a utilizar subrotinas e funções. Utiliza variáveis locais, suporta vários tipos de loops.
E aí tem o modelo, entrada, processamento e saída de dados. Dados separados das funções. Bom, o programa já começou a ficar assim, ó. Então ele é separado, ó, programa, tal, var, que são variáveis, início do programa, fim do programa, ok? Simples desenvolvimento, fácil entendimento por outro programador, mas alto custo de manutenção em sistemas complexos. Opa, então a gente ainda tem problema, ok? Com esse alto custo de manutenção. Ah, mas por quê? O que é essa manutenção mesmo? É assim, você fez o sistema, demorou 2, 3 anos, você entregou o sistema. Ah, então tá. Bom, e aí? Bom, e aí que tem que dar manutenção, tem que fazer alteração do sistema, o cara pede um relatório novo, ok? Henri, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão aqui, não? Só mesmo uma pergunta, professor. No caso desse paradigma estruturada, ainda tem empresa que utiliza? É porque eu vejo assim, muita vaga, eles pedem mais orientação objeto, né? Não vejo pedindo mais estruturada. Mas assim, sabe se tem ainda? Tem, mas tem para o seguinte, né? O C e o C++, ele é muito utilizado para, por exemplo, sabe o projetor, né? A sua televisão, por exemplo, né? Você tem a televisão, você tem um controle lá de mudar canais, né? Então, aquela mudança de canais, ela é feita em linguagem C, ok? Então, sabe quando você vai no ponto de ônibus e tem aquele letreiro lá, falando assim, o ônibus tal vai chegar aqui tal hora, o ônibus tal vai chegar aqui lá, né? Aquilo ali é feito em C, em C++, entendeu? Porque o C++ é leve, né? É leve e é utilizado em programações onde a gente fala que o programa fica embutido, né, em algum hardware. Ok? Beleza? Mas, comercialmente, né? Mas quem que usa isso? Bom, é só a empresa lá que faz esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de letreiro e tal. Mas a gente não tem isso aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, tem uma empresa que é essa que faz, beleza? Eu não sei nem se ela é daqui ou se ela é de Santa Rita, de Sapucaí, né? Mas assim, bom, mas e a Fiat Automóveis? Não. É orientação objeto, né? E todas as outras empresas, né, que são a maioria, né, empresas comerciais, bancos, né? Bom, orientação objeto, sem dúvida nenhuma. Beleza? Legal? Beleza. Então, assim, mas para que serviu o C, então, e o C++ que eu estudei? Não, é porque vocês vão ver que na hora que eu for explicar o Java, né, ou o C#, se fosse utilizar, nós vamos utilizar Java, vocês vão ver que era, assim, super simples, é igualzinho ao C, entendeu? É porque, assim, o Java foi feito em cima do C++, ok? E o C# foi feito em cima do C e do Java. Entendeu? Então, foi mais ou menos assim a história. Beleza? Bom, então vamos lá. Programação orientada a eventos, né? Então, você tem, como exemplo, Delphi e Visual Basic. Ainda tem um pouquinho de gente que trabalha aqui com Delphi, um pouquinho de gente que trabalha com Visual Basic. Mas é assim, uma empresa aqui em Belo Horizonte, duas só, porque o Delphi era a linguagem mais utilizada antes do Java e C#, ok? Muitas empresas, o Delphi, sim, ganhou muito dinheiro aí, durante uns 6, 8 anos. E aí depois veio o Java, veio o C#, e aí acabou. Acabou. Ninguém utiliza mais. Bom, mas a codificação, ela responde a eventos. Então, formulários de interação com o usuário são o coração da solução proposta. O que é um evento? O clique do mouse, pressionar uma tecla, foco numa caixa de texto, ok? Então, aqui começou a ideia de orientação a objeto, né? O método é bastante flexível e permite um sistema assíncrono. O que é um sistema assíncrono? É aquele que você pode clicar em qualquer lugar da tela. Você tem
1 milhão de opções lá, você está no Amazon, você pode clicar ali, clicar aqui, então esse aqui é acima, né? Bom, simples de desenvolvimento e fácil entendimento por outro programador, ok? Então aqui começou a ficar bacana o sistema. Bom, programação orientada a objeto, agora sim a gente tem o C#, Java, Ruby, Smalltalk, composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. Então aqui a gente tem objetos. Utilizam classes para representar e processar dados. A modelagem do problema é realizada através de abstrações do mundo real. O conceito fundamental é herança, mecanismo através do qual definições existentes podem ser facilmente estendidas. A herança é o conceito assim de, a mãe tem o olho azul, o pai tem o olho azul, então o filho vai ter o olho azul. Beleza? Então, características do pai e da mãe passam para os filhos, né? E isso vem da biologia mesmo, ok? O pessoal pegou lá da biologia isso aí. Então, simples desenvolvimento, fácil entendimento para o programador, maior facilidade para reutilização de código, menor custo para desenvolvimento e manutenção de sistemas, né? Quando a gente está falando sistema aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Que é assim, olha, é sistema para 1 ano, ok? Vamos fazer um sistema? Vamos. A gente está sendo formado aqui na faculdade, né? Todo mundo, para trabalhar na Vale do Rio Doce, na Unimed, ok? Empresa grande, beleza? Não é para trabalhar ali na esquina, numa drogaria do seu José ali, entendeu? Porque o seu José não vai pagar o seu salário, né? Vamos imaginar que você queira ganhar 4 mil. O seu José vai pagar 4 mil para você? Não vai, você vai demorar 1 ano para fazer o sistema da drogaria dele. Como é que ele vai te pagar 4 vezes 40 mil, 44 mil em 1 ano, né? Mais imposto, então vai ser 88 mil reais. Ele vai gastar 100 mil reais? Ah, não vai. Ele vai comprar outro carro para ele lá, uma caminhonetezinha para levar a drogaria dele. Entenderam? Entenderam os remédios dele, né? Então, assim, bom, a gente está sendo formado aqui para trabalhar onde? Bom, empresa grande, tá legal? Onde o sistema, quando eu falo sistema, vai demorar 1 ano, 2 anos para desenvolver um sistema. Joia? Beleza? Bom, vamos lá. Aqui é uma ideia de herança, né? Então, eu tenho uma classe árvore, aqui eu tenho os objetos, ó, né? Igual na biologia mesmo, tá bom? Então, eu coloquei aqui esses 4 paradigmas, né? Desvantagem do paradigma estruturado tem maior gap semântico, né? Frequentemente gera sistemas difíceis de ser mantidos, funções têm que conhecer a estrutura dos dados, mudança na estrutura dos dados acarreta alteração em todas as funções relacionadas. Então, assim, nossa senhora, é pesado. Bom, o que é a análise e projeto orientado a objeto? Então, olha só, a gente falou de programação, vamos entender aqui a análise. Ó, análise orientada a objeto visualiza o sistema como uma coleção de objetos, ok? Então, a gente tem que pensar que tudo é objeto, ok? Que incorporam uma estrutura de dados e comportamento. Esses objetos são interconectados. Então, é assim, interconectados assim. Eu tenho um objeto aqui, que é uma caneta, beleza? E aí eu tenho um objeto que é a tampinha da caneta. Aí pronto, está conectado, beleza? Então, um objeto conversa com outro objeto, ok? E através da cooperação entre objetos que a tarefa computacional é realizada. A essência do desenvolvimento orientado a objeto é a identificação e organização de conceitos da aplicação que será desenvolvida em vez de uma representação final em uma linguagem de programação. Bom, o desenvolvimento orientado a objeto é um processo conceitual, independente de uma linguagem de programação. Quer dizer, a orientação a objeto é uma ideia, né? É um conceito que você pode usar a linguagem depois Java, C#, Ruby, Smalltalk, ok? Você pode usar outras linguagens, né? Você tem uma base que é a orientação a objeto,
que é o que nós vamos aprender aqui nessa aula, e a gente vai fazer isso junto com o Java, ok? O desenvolvimento orientado a objeto é fundamentalmente um modo de pensar, e não uma técnica de programação. Seus maiores benefícios vêm de auxiliar analistas de sistemas que especificam sistemas, analistas desenvolvedores e clientes a expressar conceitos abstratos com clareza e transmiti-los entre si. Aí vem uma pessoa aqui, olha só, veio o cara aqui que é o cliente. Quando você fala em objeto para o cliente, ele entende mais fácil, entendeu? Então, assim, eu tenho um relatório. Então tá, eu vou pegar um relatório aqui. Se ele chegar para você e falar assim, eu estava querendo um sistema, né? E esse sistema ia emitir o relatório. Aí ele vai e mostra uma folha com um relatório lá. Fala, é esse relatório que você quer. Então, aquilo ali é um objeto. Entendeu? Então, para o cliente, fica fácil dele conversar com você depois, né? Essa abstração fica mais fácil, tá joia? Então, olha só, eu tenho aqui um diagrama de classe, né? Vamos entender aqui esse diagrama. Esse diagrama não é um diagrama de banco de dados, tá bom? Ele é um diagrama de classe. Por que ele é um diagrama de classe? Porque eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui uma classe. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho uma classe que ela chama pessoa, ok? Essa pessoa, ele tem dois atributos. Igual banco de dados? Igual, muito parecido. Né? Igualzinho, ó, nome e data de nascimento. Isso aqui não é um tracinho, isso é um menos, ok? Significa que este dado, nome, data de nascimento, ele é privado, é private, ok? Ninguém pode ter acesso a esse cara aqui. Bom, e o tipo dele é string e o tipo da data de nascimento é date. Então, até agora está muito semelhante. Bom, mas eu tenho uma outra coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho um mais, que significa público, ok? Público. E tem um calcula a idade, abrir, fechei, parênteses, ponto e vírgula, vai retornar um inteiro. O que é esse calcula a idade? O calcula a idade é um método. Seria uma função lá no C++, ou uma subrotina. Então, qual foi a ideia do pessoal? A ideia foi o seguinte, vamos fazer um objeto pessoa. Vamos fazer um objeto pessoa? Vamos. Bom, nesse objeto pessoa, eu vou ter o nome do cara e a data de nascimento. Mas você não vai ter CPF. Não precisava para esse contexto aqui. Eu só precisava do nome da data de nascimento. Beleza. Mas ele vai precisar de calcular a idade dele. Tá legal? Então, eu preciso aqui de um calcula a idade, né? A partir da data de hoje, ele vai, pega a data de nascimento e calcula a idade do cara. Tá joia? Então, isso aqui, ó, é uma classe. Então, agora eu vou voltar. Ó, isso é uma classe, eu tenho 1, 2, 3, 4... Eu tenho 5 classes aqui. E esse... Espirrou aí? Então, vamos lá. Olha só. E esse aqui, ó, esse modelo aqui é mais ou menos o modelo que a gente fez ontem, né? Esse é o pedido, seria a minha venda, né? Aqui o item do pedido seria os produtos daquele pedido. Aqui o meu produto, então eu tenho o nome do produto, peso, quantidade disponível, ok? Aqui no pedido eu tenho data do pedido, vendedor, status, observações, encerrar pedido, cancelar pedido, criar pedido, ok? Então, isso aqui para mim são classes, isso é um diagrama de classe. E eu tenho o mesmo relacionamento que eu tenho lá no banco de dados, quer dizer, um cliente pode estar em vários pedidos. Um pedido pode ter vários itens de pedido. Legal? Mas eu não trago daqui para cá. Eu não tenho código pedido aqui. Ó. Beleza? Igual a gente tem lá no banco de dados. Então, é diferente, né? É semelhante, mas não é igual, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, diagrama de classe de um sistema de aluguel de veículos.
Então, eu tenho aqui o cliente, contrato de aluguel, veículo alugado e empresa de aluguel. E aqui eu tenho uma coisa interessante, ó, que eu posso ter o veículo alugado. Ele pode ser caminhão, carro esporte e carro passeio. Então, aqui eu começo com herança, beleza? Você faz aqui um veículo alugado e esse veículo pode ser de 3 tipos, né? Porque no carro passeio, ele só colocou aqui potência do motor. Aqui no carro esporte, se tem aerofólio ou não, e no caminhão, qual que é o torque, tá bom? Então, esse aqui é um outro diagrama de classe para um sistema aqui de aluguel. Bom, esses aí são os livros. Vamos lá, muito obrigado. Vamos à nossa terceira parte. Pom, 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 pom. Então, vamos lá. Olha só. Agora, vamos começar aos conceitos básicos da UML. Agora que o bicho vai começar a pegar. Então, a gente teve uma visão geral, beleza? Da orientação ao objeto. A gente já sabe que nós vamos ter que fazer objeto. E um objeto vai ter que selecionar com outro objeto, né? Então, um objeto vai ser com outro objeto. Jóia. Então, agora, vamos ver os conceitos e a gente vai começar com a nossa programação. A gente vai ver aqui classe, atributo, método, objeto e um exemplo aí da classe funcionário. Bom, o que é uma classe? Classe é a representação de uma abstração de uma entidade no mundo real. Bom, a classe estabelece o formato dos objetos. É a representação de um conjunto de objetos que compartilham as mesmas características e comportamentos. Não, ainda está confuso. Então, vamos lá. Ó, classe. Uma classe é formada pelo nome. Então, você tem aqui o nome conta. Pelos seus atributos. Então, banco, agência, número da conta, valor que tem lá na conta. Beleza? Os atributos tem tudo menuzinho aqui, ó, tá bom? Então, são atributos da classe conta. Nesse exemplo, ao lado da classe conta tem 4 atributos e 7 métodos. Então, 3, 6, 7. Métodos da classe: 7 banco, 7 agência, 7 número conta, get banco, get agência, get número conta e depósito. Bom, então agora vem a primeira ideia. Uma classe, para vocês entenderem, é como se fosse, sabe quando a gente, sabe uma forma de bolo? É como se fosse uma forma de bolo, ok? E o bolo seria o nosso objeto, tá legal? Então, vamos imaginar uma outra coisa, por exemplo. Você tem, quando a gente passava de carro, né? Tinha as mocinhas que ficavam dando para a gente os papéis para vender apartamento, né? Então, aquela planta do apartamento que a gente estava vendo era a classe. Ali a gente não tinha vida, né? Você não tinha um apartamento ali, é só uma representação do que era o apartamento, né? E aí, quando você ia fisicamente no apartamento, tá aqui o apartamento, tal, né? Beleza? Então, o objeto é isso. Então, eu tenho classe e objeto. Joia? Olha só. Vamos fazer de conta, né? Eu tenho um Ford Ka preto. Tá legal? E aí, vamos fazer de conta que o Nicolas também tem um Ford Ka preto. Ok? Do mesmo ano. Então, do mesmo ano. Eu tenho um Ford Ka preto 2012. E aí, o Nicolas tem um Ford Ka preto 2012. Aí, quando a gente chega e olha os dois Ford Ka preto, eles são objetos, beleza? Eles são objetos, né? Esses objetos, o meu Ford Ka preto é meu, eu sei. E o do Nicolas é do Nicolas, a gente sabe. Então, cada objeto é único. Agora, o que diferencia o meu objeto do objeto dele, que é um Ford Ka preto? Vocês podem falar que o meu é mais sujo, mas tudo bem, ele é mais sujo. Não estou nem aí para cá. Mas o que diferencia
O meu Ford Ka Preto, o Ford Ka Preto do Nicolas, é o chassi. Então, eu tenho uma coisa, um número do chassi. A placa do carro, ok? Eu tenho duas coisas, o número do chassi e placa do carro. Fora isso, ele é igualzinho. Tá joia? E eles saíram da mesma classe, que é a classe que fez o Ford Ka Preto, o projeto do Ford Ka Preto. Bacana? Legal? Então, olha só. Para dar um exemplo mais genérico, né? O Fiat Toro, o Jeep e o Renegade, eles saíram da mesma forma, ok? Os três carros saíram da mesma forma, da mesma classe. Eu tinha uma classe que gerou o Fiat Toro, o Jeep Renegade e o Jeep Compass, ok? Esses três carros aí são a mesma forma. Bom, vamos lá. Exemplo da classe conta. Ô, professor, peraí, você não explicou aqui o que é esse set get. Isso aqui é a primeira vez que eu estou vendo. Ó, set get, set banco, get banco. Então, vamos imaginar o seguinte, olha só. Faz de conta, peguei aqui uma bolsinha aqui em casa, tá bom? Ó, bolsinha, beleza? Aqui tem um zíper, ó. Aqui uma bolsa de guardar canetas, beleza? Então, tá aqui uma bolsa. Eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Pegar uma caneta. Peguei uma caneta aqui, ó. Beleza? Legal? Vou pegar outra caneta. Aqui, ó, essa caneta aqui é azul. Tá legal? Então, aqui está o meu objeto. Quando eu estou fazendo assim, eu quero dar um set, eu estou colocando lá dentro o meu dado. Aí eu dei um set. Quando eu quero pegar, eu estou dando um get. Então, eu estou retirando get. Beleza? Então, faz de conta que esse é o dado aqui, ó, é o banco. Né? Seria assim, Banco do Brasil. Beleza? Número do banco. Então, quando eu dando set, eu estou colocando o dado lá dentro. Quando eu estou fazendo um get, eu estou pegando o dado lá de dentro. Tá joia? E essa aqui seria o meu objeto conta. Tá bom? Então, essa bolsinha aqui, ó, seria o objeto conta. Quando eu faço assim, eu estou dando set. Quando eu faço assim, eu estou retirando, né? Então, eu estou dando um get. Beleza? Então, eu tenho um dado aqui em cima, ó, que é banco, isso aqui é um atributo, que lá na minha linguagem C seria a minha variável, por exemplo. Né? Então, eles mudaram assim, o nome, né? Falaram, não, aqui dentro da classe de objeto, eu vou chamar ele de atributo, ok? Então, meu atributo vai ser, eu vou ter esses quatro: banco, agência, número de conta, valor da conta, ok? E aqui são os meus métodos, seriam as minhas subrotinas. Mas fica tudo num pacotinho só. Então, fica tudo dentro da conta, que é a minha classe. Tá legal? Beleza? Professor, dá uma outra ideia aí de objeto. Olha só, eu vou pegar aqui meu celular. O meu celular é um objeto. Joia? Joia. Então, tá. Então, ele é um objeto, ele é preto. Então, é uma característica dele. Ele é preto, ele tem uma tela lá, touchscreen, né? Igual de todo mundo, ok? É outra característica. Ele tem uma característica que eu ponho o meu dedo aqui, ó, né? E aí ele abre, né? Ele destrava, tá bom? Então eu vou pôr meu dedo aqui, ele tá preto aqui, eu vou pôr meu dedo, aí ele destravou. Joia? Bom, mas eu tenho funções nele, né? Bom, eu posso ligar, é uma função. Não seria o meu método, ok? Eu posso fazer, eu tenho uma calculadora, então eu posso calcular, né? Eu posso fazer cálculo aqui com ele, né? Então, isso são métodos. Então, uma função, um método é alguma atividade que você faz, ok? Então, vamos lá. Exemplo da classe conta. O analista de sistema utilizou a abstração para poder criar a classe conta. Então, ele pegou um cartão, ele utilizou a abstração e aí ele fez a modelagem para o mundo computacional, né? E nesse contexto, ele criou lá os atributos banco, agência, número conta, valor da conta. E os métodos set banco, set agência, set número conta, get banco, get agência, get número conta, e até colocou um nome que chama depósito, né? Então, você não precisa ter set get, você pode colocar o nome
que você acha devido, né? Por exemplo, ela colocou aí um nome de depósito, tá bom? Então, vamos lá. Classe. Uma classe pode ter apenas atributos, apenas métodos, atributos e métodos, né? Bom, e o que é um atributo? Então, agora a gente vai ver esse atributo, e é esse cara aqui, ó, banco, agência. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Não, mas a gente tem que ter domínio completo, tá bom, gente? Então, vamos lá. O atributo é uma característica que permite distinguir um objeto de outros objetos semelhantes. Então, é o número do chassi do meu carro com o número do chassi do carro do Nicolas. Até a placa do meu carro e a placa do carro do Nicolas. Tá joia? Então, essa é uma característica. Então, o atributo é uma característica que permite distinguir um objeto de outros objetos semelhantes. Por exemplo, é possível distinguir um carro de outro através de suas características, como marca, cor, número de portas e placa. Um objeto é único. Então, meu carro é meu carro, né? É um objeto, é único. Não tem jeito de dois objetos estarem no mesmo, né? Não tem isso, beleza? E o do Nicolas é do Nicolas, é outro objeto. Mas é igualzinho, ok? É igualzinho, mas é outro objeto. Um objeto é único, pois sempre tem alguma característica específica que a distingue de outro. Um exemplo do carro seria a placa. Os atributos são variáveis dentro de um objeto. Então, os atributos são variáveis. Beleza. Bom, então a gente tem os atributos da classe. Banco, agência, número da conta, valor da conta. Ok? Professor, leva esse trem aí para a linguagem, que a nossa aula está ficando muito... Você já falou demais da conta, está dando sono que Nossa Senhora. Ó, então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu estou na minha linguagem NetBeans, legal? E eu vou começar aqui um projeto. Um projeto, novo projeto. Esse meu projeto, aqui no NetBeans, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer uma aplicação no Java, aí tem esse cara aqui que é um cafezinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Pessoal, é um cafezinho significa que é uma aplicação desktop, ok? Desktop. Eu tenho outra aqui, ó, que é Java para web, tá legal? Java para web. Então, é o que? Eu vou fazer uma aplicação, para web, joia? Legal? E aí eu tenho outras, HTML5, JavaScript, ok? Mas a gente vai usar o mais simples. Vamos usar aqui um Java, aplicação Java, joia? Vou clicar aqui no próximo. Eu vou colocar o seguinte, ó, POO, que é de Programação Orientada a Objeto, 1, porque a gente tem a 2, legal? PO1 vai ser o nosso primeiro projeto. Eu vou colocar aqui um nome banco. Não é banco, não, gente. É conta, né? Conta. Tá legal? Conta, eu não quero criar uma classe principal, eu quero criar aqui apenas uma classe conta. Então, eu vou finalizar, ó, um projeto conta, e aí ele cria aqui para mim, ó, mas a gente vai ver que eu não tenho nada, tá bom? Então, isso aqui eu chamo de árvore, né? Então, a gente tem uma árvore aqui desse objeto, desse projeto, desculpa. Então, meu projeto chama PO1 conta, tá legal? E eu não tenho mais nada, nenhum pacote, nem nada mais, legal? Então, agora, eu vou vir aqui no meu projeto, botão direito, botão direito. Aonde? Aqui, ó, dentro do projeto. Novo, vou criar uma classe Java. Então é a classe, é aquela classe que a gente fala. É, aquela classe, ó, bacana. Então, essa classe Java, eu vou chamar de... Vou colocar aqui, ó, CLS de classe, CLS classe, e aqui eu vou colocar no pacote classe. Quer dizer, na classe eu vou ter todas as classes, tá joia? Um pacote que não, isso vai ficar confuso, professor.
faz outra coisa aqui. Vamos chamar isso aqui de model. Legal? Então, vamos chamar de model, um pacote. Ah, chama de modelo. Não, mas model controller. Chamar de modelo. Vou chamar de modelo. Tá bom. O que é esse pacote? Esse pacote aí, para mim, é só uma pastinha que ele vai criar. Então, eu vou finalizar aqui. Olha só o que ele fez. Eu vou apagar isso aqui, é comentário, tá? Isso aqui é comentário, eu vou apagar esse cara e vou apagar esse cara. Pronto. Então, no pacote modelo, tá aqui, ó. Pacote modelo, tá vendo aqui do lado esquerdo? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Aqui do lado esquerdo, ó, colocou assim, ó, projeto PO1 conta, pacote modelo, CLS conta. Então, eu tenho aqui, ó, pacote modelo, public class conta. Bom, como é que a gente lê esse cara? Então, damos um aqui. Como é que a gente lê esse cara? A gente lê assim, ó, CLS conta é o nome da minha classe, ok? Eu sei que é uma classe, porque está escrito aqui, ó, eu leio da direita para a esquerda, é uma classe, CLS conta é uma classe e é pública. Tá legal? Beleza? Então tá. E aí, aqui está falando o seguinte, eu tenho 4 dados, eu tenho banco, agência, 4 atributos, desculpa, deixa eu falar a palavra certa, 4 atributos. Banco, agência, número de conta, valor, conta. Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, eu tenho um menuzinho aqui na frente. Bom, então eu já sei que é private, ok? Então, private, bom, esse banco vai ser char, não. Vamos colocar int banco, ponto e vírgula. Private, agência. Agência vai ter que ser string, né? Vai, porque pode ter 0 na frente. Agência. Bom, número conta, eu só vou colocar um valor aqui, só para a gente poder utilizar o float, ok? Float, valor, conta. Só vou colocar esses 3, tá legal? Ok? Bom, não está aparecendo vermelho, ok? Ah, mas como assim? Porque se eu escrever aqui, ó, inteiro, é uma palavra errada, né? Então, o NetBeans, ele aparece aqui em vermelho para mim, tá vendo? Está tracejado aqui de vermelho, e aqui parece uma lâmpadazinha, né? Isso aqui é uma lâmpadazinha. Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu só pegar isso aqui assim, para mostrar para vocês que é uma lâmpadazinha. Olha lá. É uma lâmpadazinha com uma exclamação falando, olha, tem erro aí, ok? Ah, então, porque às vezes a pessoa escreve em inglês, escreve integer. Integer. Olha, não é integer, ok? Está errado ainda. Ah, então tá. Aí ela escreve int e escreve esse i maiúsculo. Ó, tá errado também. O i tem que ser minúsculo. Opa! Então nós já temos o primeiro problema. Já tem que saber. O primeiro problema não. Primeira coisa bacana, que é o seguinte, ele é case sensitive, ok? O Java e o C#. O que é isso? Ele difere de letra maiúscula e minúscula, tá joia? Então, se eu escrever banco em minúsculo e depois escrever aqui embaixo, ó, private int banco em maiúsculo, para ele, isso aqui é um cara, esse aqui é o outro cara. São 2 atributos separados, beleza? Esse é um, esse é o outro, porque ele distingue. Bom, mas ainda tem um detalhe, olha só, aqui vem um tracinho cinza, beleza? Por que está vindo esse tracinho cinza aí? É porque eu não utilizei esse atributo ainda no programa. Legal? Então, essa linguagem é bastante bacana. Ela vai te ajudando, te auxiliando. Então, vamos voltar aqui. O que eu fiz aqui até agora? Bom, eu criei um projeto, cliquei lá, ó, cria o projeto. Pá, pronto. Depois, eu vim aqui, criei a pastinha, criei uma classe, CLS conta, que é essa aqui, e pedi para ele
colocar dentro de um pacote, que é o pacote modelo. Tá legal? Então, é assim que a gente faz o programa em Java. Bom, professor, mas espera aí. Aqui a gente fez... Vamos continuar aqui, ok? Então, escrevemos os nossos atributos. Deixa eu escrever esse número conta, porque senão vão falar que eu fui bandido. O professor não fez lá direitinho, faltou um número conta. Bom, número conta, eu vou colocar string também, porque às vezes tem um zero, né? Na frente, ok? Número conta, o banco eu já sei que não tem. Número conta vai ser do tipo string, ok? Número conta, tal, tal, tal. Bom, banco, acho que banco também é string, não sei se tem. Vou deixar string aqui para a gente não ter dor de cabeça. Beleza? Legal? Não, vamos colocar aqui inteiro, só para a gente ter uma coisa diferente. Pronto. Fizemos os nossos atributos. Joia na nossa classe. Bacana. Então, agora, vamos continuar. O que é um método? É um método. Um método é uma classe... O método de uma classe representa uma ação. É uma ação que o objeto pode realizar. O método pode receber ou não parâmetros de entrada e pode retornar um valor. Então, o método é uma ação. Bacana. Vamos ver aqui. Os métodos são semelhantes às funções. Então, lá em C#, em C++, vocês viram lá subrrotina. Então, a minha subrrotina e o meu método. O objetivo dos métodos é efetuar uma determinada ação, como atualizar um atributo, capturar um valor de um atributo ou efetuar um cálculo. Então, aqui a gente tem o método, né, set e get, né, métodos da classe conta. Então, vamos aqui ao exemplo do método depósito. Joia? Então, olha só. Na classe conta, o método depósito tem dois parâmetros de entrada, conta e valor. E um valor de retorno, valor final da conta. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um parâmetro de entrada de dados, e isso aqui é uma saída. Aqui dentro, por exemplo, eu não preciso saber o que tem, ok? Bom, eu imagino que ele deve pegar essa conta, buscar a conta lá, vir aqui, pegar o valor que ele está entrando com o valor que tinha na conta, somar e colocar o valor final da conta, ok? Né? Imagino que seja isso. Então, olha só, o método depósito tem a finalidade de atualizar o atributo valor conta a partir do número da conta. Então, meu valor conta, ó, só um minutinho, aqui, ó, valor conta, a partir do número da conta. Bacana? Então, continuando, vamos lá. Pronto. A partir do número da conta, o método faz a busca da conta, que deve atualizar e soma o valor do atributo, valor conta. Desculpa. O método retorna a soma dos valores. Valor conta igual valor conta mais valor, parâmetro de entrada, mais esse valor. Legal? Métodos get e set. Então, antes de eu fazer aqui, ó, antes de eu fazer isso aqui, executar, e a gente vê alguma coisa, né? Eu quero compreender o que é esse método setGet, que eu já mostrei para vocês, né? Set significa colocar em inglês, e o get significa pegar. Então, um é colocar e o outro pegar. Os prefixos set e get foram padronizados pela área de computação para guardar e pegar os dados em um atributo. Por exemplo, na classe cliente, temos o atributo nome cliente. Para colocar um determinado dado dentro desse atributo, utilizamos o método setNomeClient. E para pegar esse dado, utilizamos o método getNomeClient. Ok? Então, ali eu tenho uma classe chamada cliente e eu tenho um nome cliente. Então, eu vou ter setNomeClient, vai passar aqui o José e colocar o José lá dentro. Ok? E o getNomeClient vai retornar o nome José. Bom,
Então, agora, antes da gente continuar aqui, ó, eu vou voltar para cá, tá legal? Eu vou apagar isso tudo aqui para não ficar complicado, joia? A gente não tem muita coisa, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o meu get set. Vamos lá, set banco, get banco, tá bom? Então, ele vai ser público. Por que eu sei que é público? Porque aqui no diagrama ele está com mais. Ó, mais. Tá legal? E aí eu vou escrever o seguinte. Ele não vai retornar nada. Void. Set banco. E ele vai receber um valor inteiro. E vai ser o banco. Okay? Mas para diferenciar, aí ele vai abrir chaves, fechar chave. Beleza. Para diferenciar, eu vou escrever esse banco aqui com B maiúsculo. Tá legal? Ok? Eu vou escrever assim, ó, variável banco. Var banco. Pronto. Agora não tem erro. Isso é outra coisa. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui meu banco, vai ser igual ao var banco. Ok? Ponto e vírgula. Bom, então vamos a alguns detalhes aqui da programação em Java. Primeiro, eu tenho um ponto e vírgula depois de cada linha. Ok? Essa é a primeira coisa, tem um ponto e vírgula. Bom, se eu não tiver um ponto e vírgula, eu vou ter aqui uma chave. Ó. Joia? Então, public class CLS conta. CLS conta é uma classe, porque eu estou lendo da direita para a esquerda, e é uma classe pública. Aí eu abri chave. Abri chave aqui, fechei chave aqui. Bacana, bacana. Private int banco. Banco é meu atributo. Então, eu já sei que esse cara aqui é um atributo. Legal? Atributo. Bom, depois eu tenho aqui embaixo public void. Void? O que é esse cara, cara? Void significa nulo. Ele não vai retornar nada. Não vai retornar nada. Ok? Pô, mas, professor, tá enrolada essa aula aí. Não estou gostando não, professor. Você está falando coisa demais, tá? Minha cabeça está ficando doida já. Então, peraí, vamos tentar resolver aqui. Ó, vou criar um diagrama aqui. Create. Não, eu quero lá em documentos, aulas, programação orientada a objeto, aula. Eu vou fazer aqui um PO1 da sexta-feira. Sexta. Ok? Que é o nosso diagrama. Então, olha só. Eu vou ter um cara aqui. Beleza? Ele vai chamar set banco. Set banco. Bom, o que ele vai receber de entrada? Aqui, ó. Isso aqui é um parâmetro de entrada. Bom, ele vai receber aqui, ó. Então, ele vai receber, peraí. Amigo, beleza. Pronto. Ele vai receber, vem cá, vamos colocar ele aqui. Ele vai receber um valor inteiro, que é o variável banco, var banco, ok? Então, a var banco é do tipo inteiro. Então, ele vai receber um valor aqui dentro, né? E o que vai ser a saída dele? O que vai sair dele? Opa, o cara ficou doidão. Aí, amigos, pronto. O que ele vai receber? O que ele vai... Desculpa, falando a palavra errada. O que ele vai entregar, né? O que ele vai entregar? Nada. Hã? Não, nada. Nada. Eu não vou ter nenhuma saída aqui, ok? Eu não vou ter nenhuma saída. Aqui ele não vai entregar nada. Tá bom? Vou colocar um X aqui, só para falar que ele não vai entregar nada. Aqui é um X.
Bom, como ele não vai entregar nada, eu não tenho nenhum retorno, ok? A gente chama isso aqui, ó, de void. Ele não vai entregar nada, tá joia? Mas aonde que ele vai guardar esse dado aqui, ó, que é o, vamos colocar assim, ó, int var é do tipo inteiro, var banco, aonde que ele vai colocar isso aqui? Bom, ele vai colocar lá dentro do banco, aqui, ó, do meu atributo banco, legal? Então, eu estou colocando esse dado lá. Pessoal, peraí, faz de novo aqui, ó. Olha só, eu tenho a minha bolsinha aqui, a minha caneta azul é o nome do banco, 001, que é o Banco do Brasil, ok? Banco do Brasil. E aí eu vou colocar, vou dar um 7 lá. Coloquei lá. Pronto. O que eu retornei para mim? Não, nada. Só coloquei lá dentro. Ok? Então eu peguei um var banco que estava lá fora e coloquei aqui dentro do banco. Joia? Esse é o meu set banco. Agora eu vou fazer outro método. Public. Agora eu vou retornar. Beleza? Então eu vou retornar um valor inteiro. É o get banco. Ok? E aí eu vou passar alguma coisa? Não. Eu não vou passar nada. Eu só quero é pegar o que está lá dentro. Abri chaves, fechei chaves. Olha lá, legal? E aqui eu vou escrever return banco, ponto e vírgula. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse banco, ó, deixa eu dar um zoom out aqui. Olha só como é que está a minha classe. Ó. Cliquei, tudo tem que ficar dentro da classe, ok? Então, abri chaves aqui, classe, fechei chaves aqui. Depois, abri chaves aqui no meu set banco, fechei chaves aqui, beleza. Abri chaves aqui no meu método get banco, fechei chaves aqui, legal? E aqui, ó, tá vendo que tem um inteiro? Ó, public int, public void. Public int porque eu estou retornando um banco, ó, retorne banco, e banco é do tipo inteiro. Pô, mas o que faz o get banco? Lembra que o get banco eu pego, ó, eu estou sem nada na mão, eu venho aqui e vou pegar a minha caneta azul. Tcharam! Peguei. Legal? Ó, eu vim aqui e peguei o banco. Aqui eu estou fazendo set. Coloquei o banco lá dentro, passei isso aqui, ó. Isso aqui chama variável de entrada, parâmetro de entrada, ok? Parâmetro de entrada de dados. E aqui é o meu retorno, né? Então aqui, ó, eu tenho um retorno, beleza? Aqui eu não tenho retorno, então eu utilizo o void. Bom, mas volta aqui no diagrama. Como é que seria esse diagrama aqui, do mesmo jeito que você falou? Né? Então, vamos fazer aqui, ó, um diagrama aqui embaixo. Aqui eu teria o get, né? Então, get banco. Eu não vou ter nada aqui na entrada, ok? Mas a gente não chama void, eu só falo o seguinte, olha, na verdade a gente não tem nada aqui, né? Eu vou até tirar isso aqui, ó. Pronto, é assim. Aqui eu preciso do void só para deixar a palavra lá. Eu vou colocar aqui get banco e o que eu vou retornar é o banco, que é do tipo inteiro, ok? Eu vou retornar o banco. Legal? Então, é assim que a gente tem que enxergar esses caras. Tem dois métodos. Set banco e get banco. Set banco e get banco. Deixa eu ver aqui se algum aluno me chamando. Só um minutinho. Não, nada de aluno. Beleza. Até agora aí ficou claro? Interrogação. Cri, 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 cri. Tá todo mundo assistindo o jornal, tá vendo? Como é que a vida é dura? Tá claro, sim. Beleza. Professor, uma dúvida, por favor. Pode falar. E se esse set aí, ele também pode retornar alguma coisa? Na verdade, aqui, ó,
A gente utiliza normalmente a palavra set e get, set para colocar e o get para retornar, tá bom? Mas, por exemplo, você pode ter, eu vou criar uma outra aqui, tá bom? Eu vou criar uma outra coisa aqui, tá? Que vai ser, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, private float valor conta. Beleza? Legal? Uhum. Valor conta. Deixa eu ver. Era assim que estava lá, não era? Deixa eu ver aqui. Ah lá, valor conta, tudo. Valor conta. Colocou assim. Então, olha só. Private tal valor conta. Agora, eu quero fazer um depósito. Joia? Mas esse depósito, ele vai retornar alguma coisa. Ele vai retornar um float. Joia? E aí eu vou chamar ele de depósito. Ah, então eu posso chamar de qualquer coisa? Pode chamar de qualquer coisa, ok? Eu vou chamar ele de depósito. Isso Bom, daí então, é um parâmetro? não, agora que é o parâmetro. Agora que é o parâmetro de entrada de dados, ok? Eu vou passar aqui um valor, tá bom? Então eu vou colocar assim, valor do depósito. Legal? Olha lá, coloquei valor do depósito, vou abrir chaves, fechar chaves. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor da conta vai ser igual ao valor da conta que estava lá, né, mais o valor do depósito. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando esse parâmetro de entrada de dados, ó, que é o valor depósito, é um parâmetro de entrada de dados, ok? Parâmetro de entrada de dados. E estou passando como parâmetro, e aí eu vou retornar aqui o valor conta. Então, nesse caso do depósito, eu tenho um retorno e tenho uma entrada de dados. Beleza? Uhum. Ah, como é que seria isso aqui no diagrama para ficar mais fácil para a gente? Ah, a gente teria assim. Teria assim. Deixa eu copiar esse cara. Olá. Eu teria assim, ó. Depósito. Beleza. Depósito. É o nome do meu método, ok? Nome do meu método. Valor depósito, aqui, ó, float valor depósito, é minha entrada de dados, ó, meu parâmetro de entrada de dados. Float valor depósito, bacana. E o que vai retornar? O valor da conta. Então, aqui eu não tenho mais esse xzinho, e o que ele vai retornar para mim é o valor final da conta. Bacana? Então, eu tenho entrada, ó, eu tenho entrada, tenho saída também. Ok? Aqui, quando eu uso set, normalmente eu não tenho saída, então tem que usar a palavra void, ok? Quando eu uso essa palavra set. E quando eu uso get, é que eu estou pegando um dado, eu não tenho entrada de dados, eu não tenho parâmetro de entrada de dados aqui, eu não tenho nada entre parênteses, ok? E aqui eu já tenho um retorno, que é do tipo float, né? O valor conta é float, ok? E vou ter uma entrada, valor depósito. Legal? Uhum. Bacana. Beleza? Bom, olha só, deixa eu ver o que mais aqui. Então, eu fiz um set, fiz um get. Acho que já tá bom. Deixa eu ver. Vamos salvar tudo. Salvei. Bom, então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, até agora, só a minha classe, ok? Então, a minha classe, olha só, a minha classe ela já está desse tamanho, beleza? Tudo aqui é a minha classe, joia? Mas ela não tem vida, ela não tem vida, ok? O que significa isso? Significa o seguinte.
forma mais simples de explicar é assim. Quer ver? Aqui, ó. Vamos fazer de conta que essa aqui é a minha memória RAM. Tá bom? Ó, aqui é a minha memória RAM. Beleza. Liguei a máquina. Bom, então, na hora que eu liguei a minha máquina, veio o Windows para cá. Bom, então veio o Windows para cá. Bom, chamei o Excel para eu fazer a minha chamada. Bom, aí o Excel foi e pegou esse pedacinho aqui. Então, isso aqui, para mim, é minha memória RAM do computador, ok? Minha memória RAM. Bom, faz de conta que eu criei uma variável mesmo, né? Eu não vou criar aqui nessa classe, mas que eu criei uma variável, sabe quando você cria uma variável lá e fala assim, int soma igual a 10, ok? Lá no seu programa, lá em C++, né? Você, o que ele está fazendo? Ele está pegando uma porção aqui da memória RAM e falando assim, deixa eu dar um zoom aqui, ele está pegando uma porção aqui da memória RAM, meu amigo, carinho, amor, beleza, e falando assim, olha, aqui vai ficar um objeto que chama soma, tá bom? Bom, mas no caso ele já está valendo 10, joia? Então, quando você cria isso aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever soma aqui, ó, só para, deixa eu ver se eu consigo desenhar um tracinho aqui. Não era isso. Bandido. Não tem. Ó, esse 10 aqui é o soma, tá legal? Então eu vou colocar uma outra cor aqui no soma. Vou colocar aqui um marrom. Pronto. Então, este cara aqui é o 10, onde eu vou armazenar o soma. Joia? Bom, mas agora eu estou nesse projeto aqui. Bom, e essa classe? Não está aqui. Como assim? Ela não está. Por quê? Porque só quando eu transformar em objeto. A partir de uma classe, eu crio um objeto. Então, quando eu criar o objeto, é que vai ter vida. Aí ele vai estar aqui, ok? Então, eu vou ter, por exemplo, um obj conta que eu vou fazer. Aí, beleza. Aí ele tem vida e ele passa a ter vida aqui na memória RAM. Legal? Entenderam? A classe não tem vida. Quem tem vida é o objeto. Joia? Tranquilo? Bom, mas como é que a gente faz isso? Espera aí, calma. Nós vamos ver. Mas isso aqui é para eu poder explicar, ó, que o ter vida significa estar na memória RAM, ok? O ter vida significa estar na memória RAM. Bacana, bacana? Bom, então vamos lá. Olha só. Vamos voltar aqui, atributo. Já falei de método. Método setGet. Agora vamos falar de objeto. Então, olha só. Um objeto é criado a partir de uma classe, ok? Então, você tem que ter uma classe primeiro. Primeiro eu criei a classe. Então, aqui está criada a minha classe. Ó, CLS conta, ok? Então, eu criei a classe, onde tem esses valores aí, ó, ok? Beleza? E depois eu vou criar o objeto a partir da classe. O objeto é uma coisa com limites e significados bem definidos em relação ao domínio da aplicação em questão. O objeto tem dois propósitos: promover o entendimento do mundo real e suportar uma base prática para a implementação computacional. Objeto é qualquer entidade do mundo real que apresente algum significado, mesmo que tal entidade não se constitua em algo concreto. Instanciação ou par. Então, agora nós temos uma palavra aí que cai em todas as provas, ok? De concurso. Todas as provas vão cair essa palavra. Instanciar. Instanciação é a criação de um objeto. Instanciação é a criação de um objeto. Então, olha só. A partir de uma classe, você instancia e cria o objeto. O objeto tem vida e ele vai para a memória RAM. Então, ele vai aqui
para a memória RAM, ok? A classe não. Legal? Então, olha só. Primeiro, criamos a classe. Igual nós fizemos aqui. Nós criamos a classe. Joia? Com atributos e métodos. Então, tá aqui, ó. Atributo. E tá aqui os meus métodos, ó. 3 métodos. E todo mundo fica dentro da classe, ok? Olha lá, ó. O amarelinho, amarelinho, amarelinho. Beleza? Amarelinho, amarelinho. Legal? Outra coisa, como é que eu vou diferenciar um atributo de um método? Ué, o atributo termina aqui com ponto e vírgula e acabou. E o método? Ó, o método tem abre parênteses, fecha parênteses, ó, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Olha lá, abre chaves, fecha chaves. Legal? Assim que a gente diferencia. Então, continuando. Mas a gente não consegue colocar dado nos atributos de uma classe e nem executar um método. Desculpa. A classe é apenas um padrão para a criação dos objetos. Segundo, então, primeiro a gente cria a classe, igual eu fiz aqui, tá bom? Segundo, instanciamos a classe, criando o objeto. Então, a gente tem que instanciar a classe. Esse objeto é criado na memória RAM do computador. Agora, podemos utilizar os atributos e métodos do objeto. Ok? Então, ó, segundo, instanciamos a classe criando o objeto. Esse objeto é criado na memória RAM do computador. Agora sim, a gente pode utilizar os atributos e métodos do objeto. Terceiro, utilizamos o objeto. Né? Às vezes, essa terceira pessoa, mas não precisava, não precisava você entender que você só vai utilizar o objeto depois que você instanciar, né? E para isso você precisa de uma classe. Legal? Ficou claro? Exemplo da classe funcionário. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Nós vamos para o nosso intervalo. E o nosso intervalo é agora, né? Deixa eu ver aqui no horário. Intervalo 8h35 às 8h50. Então, nós vamos fazer o intervalo aqui agora, ok? Vou parar a aula nesse ponto para a gente continuar aqui a nossa aplicação, porque eu quero instanciar essa classe junto com vocês, para vocês poderem entender o que é isso. Tá legal? Então, a gente para agora e a gente volta às 8h50. Tá bom? Tá valendo. Beleza. Eu vou parar aqui. Peraí, cadê? Tá aqui. Eu só vou parar de gravar, mas vou deixar ligado aqui, tá bom, no link? E 8h50 eu volto.